A partir do momento que a gente encerrar aqui, se vocês precisarem um tempo a mais, a gente reconecta com alguns, se for necessário, tá? Então, a gente vai começar a nossa revisão, tá? Para avaliação combinado. E se alguém tiver alguma dúvida durante a semana, ou hoje, ou qualquer outro dia, com relação ao conteúdo que a gente viu, vocês podem fazer contato, tá? E a gente vai tentar tirar essas dúvidas aí para que vocês avaliação final, tá? Até aqui tudo tranquilo. E só que isso não basta para nós, porque nós temos que atribuir valores a esse patrimônio. Então a gente trabalha com um aspecto quantitativo também. Então a contabilidade, a gente tem o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo. O qualitativo é que a gente dá nome aos elementos e o quantitativo a gente atribui valores, certo? Vocês lembram disso também? Sim ou não? Esse eu não lembrava. Então tá bueno. Aspecto qualitativo e aspecto quantitativo, tá? Então, um é de valor e o outro é de quantidade. Então, a gente tem que tentar lembrar aí também para assimilar legal, tá? A questão do resultado, né, pessoal? Vocês lembram que a gente tem as situações líquidas possíveis? Vocês lembram das situações? Quantas eram? Situações líquidas possíveis do patrimônio. São 5, eu acho. 5, né? Duas não são tão comuns e 3 são mais comuns. Vocês lembram quais eram elas? As que não são tão comuns, tá? Para ajudar vocês. Passivo igual a zero e ativo igual a zero. Passivo igual a zero praticamente quando da abertura da empresa, quando a empresa não deve nada para ninguém ainda. E o ativo igual a zero quando o encerramento da empresa. Tu encerra lá e distribui o valor lá para os donos da empresa ou para os credores, né, se for o caso, tá? Tem cachorros participando da aula junto aí. E aí as outras três, alguém nos ajuda aí? Não tem uma Situações que é líquidas? ativo maior que passivo, passivo. Ativo maior que passivo, situação líquida positiva ou favorável, tá? Outra, Ativo menor que passivo? ativo menor que o passivo, situação lá desfavorável, né? Passiva descoberta, deficitária. E aí a última, Acho que é Ativo ativo igual igual a ativo. passivo. perfeito. Olha aí, ó. As amigas falaram juntos aí, né? Ativo igual ao passivo, é quando a situação, praticamente tudo que a empresa tem, ela consegue pagar as contas dela, né? Então a situação foi a situação nula, né? Então são essas 5 situações possíveis, né? Duas que não são tão comuns e as outras 3 é que são mais comuns de acontecer, né? Ativo maior que o passivo, ativo menor que o passivo e ativo igual ao passivo. Então a gente tem que entender um pouquinho como que ocorre essa variação, né? Qual para você seria a melhor situação das 3 ali que a gente viu que podem mais ocorrer? Ativo maior que Ativo passivo, maior que não? passivo, né? Então, por lógica, porque aí ativo igual ao passivo, tu tá empatando, e ativo menor que o passivo nem se fala, tu tem mais conta para pagar do que tu tem de patrimônio da empresa, tá? Lá do ativo. Podemos seguir?
Sim. Quando a gente fala no balanço, né, pessoal, nas demonstrações, vocês lembram que a gente comentou também que no ativo, ou antes disso, vamos lá para o débito e para o crédito. Quando a gente fez a atividade dos lançamentos, o débito é para onde foi o valor e o crédito é da onde saiu o valor. Vocês lembram disso? Questão da natureza das contas. Contas natureza devedora e natureza credora. Então, se eu vendi uma mercadoria à vista, eu vou debitar o meu carro. Vou creditar, por exemplo, receita com vendas, que é da onde saiu o valor, aquele valor, a aplicação do valor, posso dizer assim, tá? Partindo disso, a gente viu a questão da natureza das contas e a montagem, a estruturação lá do balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele tem uma estrutura em que, no lado direito dele, nós temos o passivo. O passivo tem natureza devedora ou credora? Devedor. Olha a confusão. Não vamos fazer confusão. Porque no É o passivo a gente contrário. deve, mas vocês lembram que É é o o contrário. exatamente. Então, o passivo tem natureza. Tá virado? Parece para vocês ao contrário. É um C, isso aqui. Natureza credora. Por quê? Porque o passivo é onde a gente tem a fonte de recursos. Vocês lembram que teve um slide lá que fala sobre capital próprio e capital de terceiro, as fontes de financiamento da empresa. As fontes de financiamento a gente enxerga no passivo e no patrimônio líquido. Então, no passivo a gente enxerga a origem dos recursos, da onde que eles saíram. E no ativo a gente enxerga a aplicação desses recursos. Eles podem ser aplicados de várias formas. Aplicados aqui eu não estou falando no sentido de uma aplicação financeira, mas aplicados ou distribuídos na forma de dinheiro, na forma de mercadoria no estoque, na forma de dinheiro do meu contas a receber, na forma de imóveis, na forma de máquinas e equipamentos. Então, isso que eu enxergo no ativo é de que forma esse dinheiro que eu tirei lá do meu passivo, eu tenho ele aplicado no meu ativo. Então, quando a gente fala, nós enxergamos a origem dos recursos. Se eu fosse perguntar para vocês, eu enxergo a origem dos recursos aonde? No ativo ou no passivo? No No passivo. passivo. E aonde eu enxergo a aplicação dos recursos? No No ativo, ativo. perfeito. Tá? Bem resumido, bem claro. Alguém ficou com uma dúvida com relação a isso, pessoal? Questão da onde a gente visualiza a origem dos recursos e a aplicação dos recursos? Cristiane, tranquilo? Sim. Janaína? Pessoal que está mais quietinho aí, tranquilo. Então vamos seguir o baile, tá? Com relação ao patrimônio, ainda seguindo nessa linha, a gente viu, né? A equação fundamental do patrimônio. Qual é que é a equação fundamental do patrimônio? Eu já falei mais para o início da aula, vocês lembram? Alguém descreve aí para nós a equação fundamental do patrimônio? Ativo menos passivo igual ao quê?
Ativo menos passivo igual ao patrimônio líquido. Líquido. Isso aí, olha só. Essas duas não são fáceis, até no virtual aí elas sentam em dupla e participam da aula, viu? Então, ativo menos passivo igual a patrimônio líquido. Muito bem. Tá? Essa é a equação fundamental do patrimônio. Vocês têm que lembrar aí para a próxima avaliação. Tá? Certo? Podemos seguir? Vamos lá, pessoal. Vamos colocar um pouquinho de exercício. Vamos praticar com relação a essa equação fundamental do patrimônio. Então, se eu tenho um total do ativo de 100, tá? E o meu passivo é 20. Qual vai ser o meu patrimônio líquido? 80? 80. Muito bem. Se eu tenho o meu ativo de 50 e o meu patrimônio líquido é menos 10, qual o valor do meu passivo? 60? Não. Muito bem. É, 60. 50 menos 60 menos 10. é isso aí. Os demais aí, estão ligados nisso aí ou não? Conseguiram pegar o cálculo? Sim. Todo mundo? Todo mundo é muita gente, né? Mas, perfeito. Essa é a lógica, tá? Aquilo que eu falei para vocês, que eu costumo falar, né? Se a gente conseguir encaixar a matemática na teoria, ela fica muito mais fácil da gente conseguir entender. Tá? Então, no momento que a gente... E tem uma coisa bem interessante com relação à matemática, né? Que eu não sei se vocês se deram conta, mas eu costumo falar também sempre. Quando a gente descobre para que serve realmente aquele sinal de igual das equações, a gente matou metade da matemática, né? Porque aquela igualdade exatamente diz que tudo que eu tenho de um lado tem que ser igual ao que eu tenho do outro. Então, a partir daí, tu consegue a evoluir nos cálculos, né? Então, por isso que é bem legal, tá? Para alguns, tem uns que não gostam, né? Então, tá, pessoal. E aí, por fim, né? Natureza das contas, tá? Então, dá uma retomada, a gente já conversou sobre isso também, né? Natureza das contas. Então, contas do ativo e do ativo, despesa, tem natureza devedora ou credora? Contas do ativo e contas de despesa. Despesa. Devedora? Devedora. E contas do passivo, de receita e do patrimônio líquido, natureza credora. Tá? Certo? Tá. Contas do ativo Uhum. e de despesa, natureza devedora. E contas do passivo, patrimônio líquido e de receita, natureza credora, porque são contas de origem, da onde saíram os valores, né? E as contas do ativo e as contas de despesa é onde aqueles valores foram colocados. Eu posso colocar ou no meu ativo, ou eu posso colocar esse valor, tirar ele da empresa na forma de uma despesa, né? Coloco direto para o resultado, né? Tá? E aí, com relação às contas, a gente pode relembrar também mais alguns conceitos, né? Com relação a contas unilaterais, contas bilaterais, tá? Então, contas unilaterais que somente são debitadas ou creditadas, que são as contas de receita ou despesa. Contas bilaterais são contas do ativo e do passivo, que horas podem ser creditadas, horas podem ser debitadas. Aí vocês vão lembrando desses conceitos no momento que vocês derem
uma revisada lá, uma retomada no material. Tá certo? Essa é a nossa aula de hoje, tá? O pessoal vai deixar gravado também. Tem alguns colegas que tinham reuniões de escola, enfim, disseram que não iriam poder participar. Então, se vocês tiverem necessidade, quiserem assistir também de novo, dá para pedir a partir de amanhã, acho que para a escola eles já conseguem disponibilizar para vocês, tá? E mas como a gente tem um tempinho ainda, mais alguma dúvida, alguma questão que vocês tenham com relação, ou que tenham dúvida que vocês lembraram agora sobre o conteúdo? Para a prova, tá? Aproveitem também para estudar além disso, dessa revisão que a gente fez hoje, para retomar aquela avaliação que vocês receberam no e-mail também, tá? Então, quem não recebeu, me avisem. Eu sei que a Laura ali eu vou ter que mandar separado para ela, tá? Então, se tem mais alguém que não recebeu, por favor, me sinalize aí que eu vou estar encaminhando para vocês também, tá? Mas deve ter ido no e-mail. Se não caiu na caixa de entrada lá de vocês, dá uma olhada no spam que ele deve estar lá, tá? Disponibilizei agora de novo no dia 5 de março. Tá bem? Certo, pessoal? Mais alguma dúvida, alguma questão? Estou à disposição, tá? Tendo dúvida, por favor, não deixem de mandar, tá? Eu sei que vai ser um pouco trabalhoso. Realmente agradeço aí o fato de vocês terem aguardado, tá? Esse tempo aí para a gente estar retornando com a disciplina, tá? E deem uma olhada e vamos ver como que a turma vai sair. Acredito que vocês vão sair bem, vocês estão bem afiados com o conteúdo, dando uma revisada boa, tá? Não vai ser nada fora do que a gente havia trabalhado, do que a gente deu uma revisada agora, então acredito que tenha tudo para dar certo. Mais alguma dúvida, alguma questão? Vamos lá, agora é a hora. Da minha parte, não. Não, só dar uma revisão depois ali no conteúdo e... Então tá bueno, pessoal. Fico à disposição aí. E se alguém vai precisar a gente retomar mais algum assunto ainda hoje, Não, qualquer dúvida tá? eu vou te Qualquer mandar coisa no me WhatsApp. chamem, tá? Me chamem aqui na mensagem que a gente faz, a gente combina. Se tiver uma dúvida, a gente pode combinar até de algum outro horário. Se vocês precisarem de uma chamada de vídeo, alguma coisa assim, a gente faz, tá? Mas aí vocês me avisem com antecedência, né? Não deixa para lá 5h30 da terça-feira que vem vocês me chamarem, tá? Tá bem? Tá. Beleza? Um abraço aí, uma ótima semana para vocês Fechou. aí. E vamos, Inter. E pois é, vamos lá. Já vai perder um ponto já na prova. Tá bem, pessoal? Um abraço aí, Fechou. tá? Escude. Uma semana. Tchau, tchau. Boa noite.